eu tenho criado meu load balance. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um outro elemento do EC2, que são os auto-scaling groups. A grande diferença dos auto-scaling groups é que, ao invés de você fazer máquina por máquina manualmente, ele vai criar e parar as máquinas automaticamente de acordo com os critérios que você estabelecer. Então essa é uma coisa, é um elemento muito importante para DevOps quando você quer automatizar que máquinas entrem no ar ou saiam do ar de acordo com as suas, enfim, com a sua lógica de negócio. Então eu vou criar aqui um novo auto-scaling group. E o auto-scaling group, ele precisa de uma launch configuration. A launch configuration é a mesma configuração que você usa para criar uma instância. Qual que é a imagem, qual que é o tamanho da máquina, essas coisas. Só que ao invés de subir a máquina, quando você dá OK no final, ele vai guardar aquela configuração para quando precisar subir uma nova máquina, ele ter aquilo armazenado. Então, eu vou criar uma nova launch configuration. E a mesma coisa de subir uma máquina, escolher aí o Amazon Linux, a máquina que for, o tamanho que for adequado para a sua aplicação. Vou chamar de YJube LC, de Launch Configuration. Posso colocar a máquina no meu role se eu quiser, depende. A ideia é que se a minha aplicação, por exemplo, acessar o S3 e a máquina estiver no role, a aplicação não precisa das credenciais, ela já faz automaticamente. Habilitar o monitoramento, e aqui nos detalhes avançados eu tenho aquele mesmo campinho que pode ser um script para subir a máquina. Então vamos pegar aqueles scripts da aula passada. Vamos pegar aqui, eles estão em jfairman.com.br. Então a gente tem aqui aquele scriptzinho para gerar nosso website. Vou pegar a outra versão dele. Essa aqui. Só para a gente lembrar o que esse script faz, ele vai, como ele começa com /bin /bash, com cerquilho de exclamação /bin /bash, ele vai ser interpretado como um script no primeiro boot da máquina, instalar o HTTPD ou PHP, iniciar o serviço HTTP, colocar o serviço para subir no boot da máquina e colocar uma mensagem no index HTML da máquina, né, que é o que é necessário para subir um web server. Então eu vou jogar isso lá. Só que o que acontece? Ao invés de eu falar assim, oi, entrega contínua, vamos dar uma melhoradinha nesse script, porque eu quero saber qual que é a máquina que está recebendo a requisição. Como que a gente pode fazer? Né? Por aquele esqueminha do metadata. Então se a gente pegar, como que a gente pega o IP ou alguma coisa que caracterize essa máquina? Vou pegar aqui o Instance ID. Para ficar mais fácil. Então assim, ID igual esse instance ID, né, o resultado da execução desse comando. E aí eu posso falar assim, oi, eu sou ID. Então com isso, eu vou ter como saber qual máquina que está respondendo, porque cada uma vai ter o seu nominho lá. Então eu vou pegar esse script e jogar nessa máquina. Aí tem algumas dicas, né? Quando esse script começa a ficar muito grande, muita gente joga um script para S3 e no script que vem aqui no UserData, só pega do S3 e executa.
Então aí o script fica lá, se você precisar mudar o script, você muda no S3, você não precisa ir nesse campinho, mudar, subir outra máquina, coisa desse tipo. Vou colocar o storage um pouquinho maior, colocar as máquinas num security group com a porta 80 habilitada. Escolher um par de chaves que eu tenho e subir. Então, quando eu criei o Launch Configuration, eu só falei para o EC2 como que ele tem que subir a máquina. O Autoscaling Group, por sua vez, ele vai armazenar, vai estar vinculado com o Launch Configuration, mas ele que vai saber em qual data center que vai subir a máquina, em qual load balancer que essa máquina vai estar amarrada e coisa do tipo. Eu vou chamar de YJUG ASG. Esse grupo vai começar com uma instância. Eu vou escolher aqui as zonas de disponibilidade nas quais ele vai operar. Então eu vou falar que ele vai ter na máquina na 1A e na 1C, por exemplo. E nos detalhes avançados, eu posso dizer que ele vai receber tráfego no load balancer e aquele load balancer que eu acabei de criar. Eu vou deixar sem... Depois a gente fala das autoscaling policies, né? Vou deixar ele no tamanho inicial por enquanto e vou criar o autoscaling group. Então, quando eu criei esse autoscaling group, ele está falando aqui que ele está sem nenhuma instância, mas que o desejado é uma, o mínimo é uma e o máximo é uma por padrão, mas ele tem 0. Então, o que ele vai fazer? Ele precisa subir uma máquina. Então, se a gente olhar aqui no EC2, a gente já tem uma máquina subindo, né? E se eu olhar aqui nos atributos, eu tenho o atributo do Autoscaling Group, mas a máquina tem que subir primeiro, ela não mostra. Esse aqui. Bom, e se a gente olhar no load balancer, vamos ver aqui nas instâncias, que essa instância já está lá no load balancer, mas ela ainda está fora de serviço porque ela falhou as solicitações do load balancer. Vamos tentar descobrir por quê. Provavelmente porque ela está subindo ainda. Então, se eu pegar aqui essa máquina, ela ainda não está operante. Vamos ver se ela está respondendo, se ela está acessível. Vou tentar conectar. Sisteminha. Então a máquina está funcionando. Se eu der um curl localhost para ver se ela está respondendo na própria máquina, ela está respondendo olá, eu sou e tralalá, que é o resultado da execução daquele user data, né? desse comando aqui. Ela está falando oi, eu sou o ID dela que ela pegou pelo serviço de metadados, beleza? Poderia ser qualquer propriedade da instância. E agora lá no load balancing, ela já está em serviço. Se ela já está em serviço, eu posso pegar a URL do load balancer e usar a URL do load balancer para conectar, né? Mas ela vai falar que é aquela instância. Bacana, tudo funcionando com uma máquina. Agora vamos escalar para atender, por exemplo, um aumento no fluxo, um feriado, um pico de vendas, um evento da empresa, alguma coisa assim. Eu vou pegar esse Autoscaling Group e vou dizer que ele tem um mínimo de uma instância, mas ele pode aumentar até o máximo de 10, por exemplo. E aqui nas políticas, né, as Autoscaling Policies, eu vou contar para o Autoscaling como que ele vai subir máquina. Então eu vou dizer para ele que o Scale Up
Eu posso ter várias políticas de scale up e todas elas vão ser baseadas num alarme, né? Eu vou dizer para ele que quando a média, né, poderia usar outra estatística, da utilização do CPU, poderia usar outro critério, for maior do que 80%, por um período de 1 minuto, por exemplo, eu vou disparar esse alarme e esse alarme vai subir uma nova máquina. Aqui eu só vou criar o alarme, vou falar que quando esse alarme for disparado, a ação que vai ser tomada é adicionar uma instância, né? Depois esperar, posso falar para ele esperar alguns minutos para tomar uma outra ação de autoscaling, para ele não ficar subindo muito a máquina se o alarme ficar disparando de novo. E aí está criado o alarme. Então, como vamos estimular a CPU dessa máquina? Vou copiar dos dados do dev0 para dev null, ou seja, né, simplesmente a CPU vai ficar copiando dado do nada para lugar nenhum, e se a gente fizer isso muitas vezes, com certeza a máquina vai ficar bem atoladinha, né? Lá no... Quem controla isso tudo, pessoal, é um serviço chamado CloudWatch. A gente pode ver essa métrica por lá também, aqui no CloudWatch. Então aqui eu tenho meus alarmes. Ele ainda está no estado ok. Mas daqui a pouquinho, quando essa métrica aumentar, né? Aqui ela está pegando em gravidade de 1 minuto. Então na média está aumentando. Quando a máquina, o monitoramento vê que atingiu por mais de 1 minuto esse critério, vai disparar o alarme. O alarme vai ativar a autoscaling policy, que vai adicionar uma máquina naquele autoscaling group, que é aquele load balancer, aquela zona de disponibilidade que nós fizemos com ele, seguindo aquele launch configuration que eu criei. Essa é assim que essa escalabilidade acontece. Daqui a pouquinho a gente deve ver mais uma máquina no ar aí. E um ponto importante, pessoal, é que criar esses alarmes, dizer assim, quando a média de CPU for maior que 80% por 60 segundos, é mais difícil do que parece, né? Quais são as... Você tem que saber, principalmente quando a aplicação não é sua. Quando a aplicação é sua, você sabe se ela é intensiva em CPU, se ela é intensiva em memória, se ela é intensiva em disco. Você consegue criar uma métrica que reflita melhor o comportamento dela. Senão você tem que ficar monitorando e ver o comportamento da aplicação, que ela consome mais, que ela consome menos, e reagindo. E tem mais um problema. Quando você tem poucas instâncias, a média, né, que vejam que isso aqui ele pega pela média, essa foi a métrica que eu criei, a média não significa muita coisa, porque a variância é muito grande, porque você tem uma máquina, 2, 5, né, quando você tem 100 máquinas, a média de CPU é muito mais relevante do que quando você tem 2. Então, em cenários menores, pode ser mais interessante usar esses Scheduled Actions. Esses Scheduled Actions, você pode amarrar esses eventos e dizer que em uma determinada agenda, ou via uma expressão do cron, ou via essas expressões pré-moldadas, isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso dizer que todo dia, às 8 horas da manhã, né, eu vou
mudar o meu auto-scaling group para continuar tendo mínimo de 1, máximo de 10, mas eu quero ele com a capacidade de 5. Então aí chega de manhã, 8 horas da manhã, sei lá, a hora que a empresa abre, sobe 5 máquinas. Ou posso diminuir 6 horas da tarde. Então isso pode seguir uma agenda, não necessariamente os alarmes. Então, e uma coisa também não exclui a outra, né? Se você, por exemplo, tem uma promoção ou qualquer coisa vindo, você pode agendar essas questões de picos diurnos, enfim, qualquer tipo de tarefa agendada, ou nos casos em que o fazer pelos alarmes de monitoramento esteja ficando complicado demais. Então, se a gente olhar lá no CloudWatch, o nosso alarme já disparou. Então ele está aqui, né, 100% de CPU, acima da nossa linha de 80. O nosso auto-scaling já subiu uma instância a mais, já está com 2. Se a gente olhar lá nas instâncias, né, já tem mais uma instância subindo aqui, em execução. E lá no Load Balancer, essa instância já está em serviço. Então a hora que eu for aqui, a gente vê que uma requisição vai para uma instância e a outra requisição vai para outra instância. Vai balanceando aí. Até aqui, pessoal, tudo tranquilão? Beleza? Então vamos melhorar um pouquinho, que agora vem o truque final, o pulinho do lado. Eu vou fazer a mesma coisa para tirar a máquina. Então eu posso